quando você aceita o rebaixamento moral, acaba tudo. Porque o Vasco é sim do tamanho do Flamengo. Talvez hoje, o Vasco não esteja disputando a Libertadores e o Vasco não esteja disputando a Sul-Americana. Não. Mesmo que o Pedrosa ainda esteja na Europa, você acha que ele não vai me ligar? Ainda vai ter fuso horário, vai me acordar ainda. Ô, Vene Mas acho que Casagrande. 2 jogos no Maraca. O Flamengo deve ganhar os 2 jogos e vai seguir em frente. Flávio Vinique, Vene Casagrande, boa tarde, tarde pra boa vocês. tarde. O Flamengo iniciou a preparação para encarar o jogo, um jogo decisivo, tá? Contra o Bolívar no Maracanã, e tem notícia boa pra torcida. O Pedro deve estar à disposição para esse duelo. A gente vai ver o VT e na volta o Vene atualiza a gente sobre o departamento médico. Tem renovação do Lohan. Tem mais o quê? Tem renovação também de outro jogador, do volante. Muito bem, roda o VT e na volta Após a gente... vitória contra o Corinthians, o Flamengo já retomou os treinos, de olho na partida decisiva contra o Bolívar, nesta quarta no Maracanã. A boa notícia no Ninho do Urubu é que Pedro não teve lesão constatada e vai pro jogo. O atacante sentiu um desconforto no fim de semana, mas já segue treinando normalmente com o grupo. Em 22 jogos nessa temporada, ele já marcou 16 gols e segue sendo a principal referência no setor ofensivo. Arrascaeta participou das atividades, mas segue como dúvida no time titular. Já Pulgar e Bruno Henrique seguem fora por lesão. Um time com muitas mudanças, prestes a encarar uma das partidas mais importantes até agora na temporada. Muito bem, boa tarde pra você de casa também. A nossa hashtag aí, cadê o nosso Twitter? Hashtag SBT Esportivo, tá aparecendo na sua tela, participa com a gente. Agora também você pode, @SBT Rio Oficial no nosso Instagram. Também pode interagir com a gente lá pelo Instagram. Ô, Vene Casagrande. Boa tarde, Fernandinha. Você estava falando do tamanho dessa partida contra o Bolívar para o Flamengo e que ele pode, em algum momento, já estar desclassificado da Libertadores? Pois é, muitos torcedores não sabem disso, Fernandinha. O Flamengo pode chegar na quarta-feira e ser eliminado na Libertadores de forma precoce, faltando uma rodada para finalizar a fase de grupos. Basta acontecer o seguinte, hoje, por exemplo, o Palestino encara o Milionários. Se o Palestino vencer o Milionários e o Flamengo não vencer o Bolívar, o Flamengo está fora da Libertadores da América, está eliminado. Então esse jogo é crucial para o futuro do técnico Tite, que eu acho o seguinte, se o Flamengo for eliminado na fase de grupos, vai ser difícil manter o treinador. E também, obviamente, para o Flamengo, porque eu acho uma vergonha o Flamengo chegar nessa altura do campeonato e fazer cálculo, conta, para poder se classificar para a próxima fase. Tendo em vista que o grupo do Flamengo é um grupo ok, tranquilo, e o Flamengo chega aí como um dos favoritos para conquistar o título da Libertadores. Eu penso o seguinte, é só o Flamengo fazer o dever de casa, vencer o Bolívar. Não vai ser fácil, acho que vai ser um jogo extremamente difícil, o Bolívar é um time arrumado, muita gente acha que é apenas jogando na altitude que joga bem, muito pelo contrário, acho que o Bolívar vai vir para amarrar o jogo, mas o Flamengo vai ter que ter sabedoria para poder conquistar o resultado positivo dentro de casa. Ô, Flavinho, ó, e aí tem um grande componente, que é talvez o melhor jogador do Flamengo, que é a torcida, o jogo em casa. Facilita um pouco. E eu não tô nem dizendo em relação de estar ou não na altitude, né? Porque o seu adversário é dono de altitude. Mas porque o Bolívar fora da altitude, ele tem uma força também. Ele não é um time que só joga bem por lá. E aí, estando no Maracanã, o clima melhora porque o Flamengo joga ao lado do seu melhor jogador, que é a torcida do Flamengo, Flávio Vinique. Os números mostram isso, né? No Maracanã, o Flamengo é outro time. Não tenho aqui de cabeça levantamento, mas se a gente avaliar, quando joga no Maracanã, o Flamengo tem conseguido, né, dar conta do recado, venceu bem o Corinthians, não tinha jogado muito bem contra o Amazonas, mas venceu, que eu lembro assim como mandante, teve a derrota pro Botafogo, né, que aqui é um clássico, aí é um pouco diferente. Mas aí é outro papo. Aí com o Botafogo é diferente, né, Você tá rindo, aí é Vene outra história. Casagrande. Botafogo é esse, tem que respeitar. É um respeita clássico. o Aí porque a gente fala povão, mandante, Flavinho. visitante, mas quando tem um clássico, o Botafogo está acostumado a jogar no Maracanã, não é a casa dele, mas assim, não é hoje. Mas, historicamente, assim, o Maracanã também é a casa do Botafogo. Acredito que o Flamengo passe. Ia ser um absurdo, ia ser uma vergonha, um vexame, um escândalo. Não tem nem a palavra para dizer, caso o Flamengo não chegue nas oitavas de final. Entrou super badalado, contratou De La Cruz, Vinha, elenco milionário, elenco mais caro do continente, não chegar nem nas oitavas de final.
É uma vergonha. Imagina a confusão que não vai dar, um protesto, ninho do urubu, aquela confusão toda que a gente já sabe quando o Flamengo não E vai o nosso bem. amigo Mas aqui, né? acredito que passa. Vene vai sofrer. Provavelmente Pedrosa já deve estar na área, voltando, que aí ele sofre mais, que eu sou bonzinho, mas o Pedrosa não alivia pra ele, não. Mesmo que o Pedrosa ainda esteja na Europa, você acha que ele não vai me Ele ligar? vai, Vai avisar? vai procurar. Ainda vai ter fuso horário, vai me acordar ainda. Ô, Vene Mas Casagrande. acho que passa. 2 jogos no Maraca. O Flamengo deve ganhar os 2 jogos e vai seguir em frente. Aí o Flavinho, otimista. Ô, Vene Casagrande, eu quero que você atualize em relação às questões clínicas do Flamengo. Esse boletim médico tem uma atualização aqui no SBT Esportivo agora, sabia, ô Flávio Venick? É, de boletim Vene médico. Casagrande. Boletim Sim. médico do Flamengo. Tem 2 notícias boas e 2 notícias ruins. Eu gosto de começar pela boa sempre. Ah, é? Vamos lá. Pedro e Arrascaeta à disposição. Para mim, o Pedro à disposição é uma baita notícia para a torcida do Flamengo. Hoje, se a gente fosse colocar aí o Gabigol como reserva imediata, o Gabigol não vem jogando bem, então o Pedro à disposição é uma baita notícia. E o Arrascaeta também, querendo ou não, é o craque. As duas notícias ruins. Bruno Henrique voltou a sentir um incômodo no tornozelo esquerdo, está fora do jogo, e o Pulgar também está fora, como a gente havia mencionado ontem, o Pulgar sendo preparado para o clássico contra o Vasco. Então o Pedro à disposição, para mim, é uma baita notícia. Eu acho que o torcedor rubro-negro tem que comemorar. E só para pegar esse recorte que o Flávio Vinick falou sobre o jogo no Maracanã, o Flamengo na Libertadores não perde em casa no Maracanã desde aquele jogo contra o Penharol. Você lembra desse jogo? 2019. Que o Gabigol foi até expulso em 2019. 19. Ainda com o Abel Braga. E agora então, tem 2 em casa, jogos no Maracanã. Bem diferente. O Flamengo em diferente. casa está mostrando. O problema é quando joga fora de casa. O que pode, depois, lá na frente, oitavas de final, um jogo decisivo fora de casa, aí pode complicar também pro Flamengo, porque deve passar como segundo. Esse jogo, inclusive, contra o Penharol, nós fazíamos esse programa lá em São Cristóvão ainda. Os elementos do programa eram Pedro Certezas, Casimiro Miguel, Smigol e Felipe Rudiani. Nossa, E nós que chamamos elenco. um grande amigo meu, que é o Martim, um uruguaio, que torce pro Penharol. Penharol. Você só imagina como foi confusão. a Inclusive, bagunça nesse no jogo, estúdio. vocês vão se recordar, o Arrascaeta terminou no banco de reservas. Vocês lembram disso? E o Abel podendo fazer mais uma Aham. substituição. Que foi o jogo que a torcida gritou, "Ô, solta o Arrascaeta nessa... O Abel não gostava muito do Arrasca, né? O Abel falava que o Flamengo não era time de índio, por isso que não tinha como colocar todo mundo. Ô, Vene Casagrande, e a renovação do Igor Jesus, Vene? Está assinado já agora, o próximo passo é apenas o Flamengo divulgar nas redes sociais. Esse jogador que vinha se destacando no elenco profissional tinha contrato até dezembro de 2025. O Flamengo entendeu que ele merecia uma valorização salarial e estendeu o vínculo dele até dezembro de 2017. Ou seja, mais 2 anos de contrato. Um jogador que tem um bom potencial, se for bem trabalhado. Recentemente a gente viu que ele foi substituído no primeiro tempo, ficou chateado, o próprio Tite nos bastidores pediu desculpas ao atleta. Eu acho que não tinha por que pedir desculpas, se ele fez, ele entendeu naquele momento que era o ideal, mas é um jogador que tem potencial e se for bem trabalhado pode dar bons frutos ao Flamengo. Aí eu fico pensando, sabe o quê? O Botafogo chega com o Igor Jesus no meio do ano, né? Ih. Como é que a gente vai fazer aqui na imprensa, né? Tá rindo? Como é que a gente vai fazer? A gente vai ter que arrumar um apelido para um dos dois e seguir o barco, porque é muito específico. Igor, não é o Matheus. Também 2 jogadores do Botafogo afastados por indisciplina. É assim que começa a crise, hein? É assim. Oh, não, Vene Casagrande! Tudo depende do ponto de vista. Ah, é verdade. O seu time, às vezes, tem um trelelê e dá certo, não é mesmo? Talvez. Tem outros times que dá um trelelê e também dá certo, não é mesmo? Pode ser que não seja um A problema. questão é essa. Tudo depende do jogo que entra. O Botafogo acertou em punir da maneira que puniu? Eu quero só fazer uma pergunta simples e depois vocês vão justificar. Acertou? Sim. Acertou? Não. Ih! Já já a gente vai falar. Flavinique acha que não. Vene Casagrande acha que sim. Se me desse um sim ou não, só eu ia inverter, tá? Mas você vê como é que a gente, né? A CBF, presta atenção aqui, marcou para dia 27 desse mês agora, de maio, uma reunião para discutir uma possível paralisação do futebol por conta das chuvas no Sul. Vene, o que você achou dessa data? Não da reunião. A reunião dia 27 desse mês, não foi o que eu disse? Isso. Eu O que você achei achou dessa data? uma postura lamentável da Por quê, CBF. Vene? Eu não vou entrar no mérito aqui de ser a favor ou contra a paralisação.
Eu acho o seguinte, se você quiser marcar uma reunião de urgência para debater a paralisação por conta da tragédia que acontece no Rio Grande do Sul, você não pode marcar uma reunião para daqui a 15 dias. Daqui a 15 dias, muita coisa vai acontecer. Inclusive, a situação do Rio Grande do Sul, eu inclusive oro por isso, que melhore até lá. Daqui a 15 dias, muita coisa vai acontecer. Inclusive, pode acontecer tragédia em outro lugar, porque a gente está falando de algo que é natureza, não tem como. Então, é uma atitude lamentável e vergonhosa da CBF em marcar uma reunião para daqui a 15 dias, no dia 27, para debater a paralisação do futebol brasileiro. Na minha opinião, é uma atitude velada da instituição máxima do futebol brasileiro em não parar o futebol. Não quer parar o futebol, marca daqui a 15 dias, aí sabe o que vai acontecer? A situação já vai estar melhor, inclusive Inter e Grêmio já vão estar treinando, porque eles vão ter partidas remarcadas pela Conmebol para o começo de junho, e aí eles vão debater como remarcar os jogos dessas duas equipes e também do Juventude que foram adiadas durante esse período aí da tragédia. Então, uma atitude lamentável da CBF, não vou entrar no mérito se é a favor ou contra. Só acho o seguinte, se era para debater a paralisação, essa reunião tinha que ser hoje, agora, era para estar acontecendo, depois do jogo de ontem do Fluminense contra o São Paulo. Olha, independentemente da opinião de todo mundo se quer ou não parar, cada um tem uma opinião, eu acho que essa é uma opinião unânime. Em relação ao recorte do Vene, impecável, traz o Vene. Se eu quero resolver um problema para ontem, eu quero entender qual é se é uma democracia, como o próprio Edinaldo falou, vamos ver o que a maioria dos clubes pensam, vamos fazer desse jeito, vamos caminhar nessa rua aí. Se a gente tem uma urgência, ela não pode ser para daqui a 15 dias, o Flávio Vinícius. Parece piada, né? Quando eu recebi essa notícia, eu falei, não, tá de brincadeira, isso é fake news, é piada. O que passa na cabeça do presidente do Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, uma situação emergente, urgente, jogar para o dia 27, mas e até lá? Faltam 15 dias ainda, a situação é para agora, não é para o dia 27. Dia 27 é outro cenário, vamos ver o que vai acontecer. Me parece que o presidente da CBF parece que não quer se comprometer, fica ali meio que em cima do muro, não toma um partido, uma decisão. Primeiro, não é a CBF, não é a autoridade máxima. Em outras questões, os clubes discordam da CBF e a CBF vem impor a vontade dela. Em vários cenários a gente já viu isso. E agora que é preciso a CBF mostrar pulso e ter uma definição, não, os clubes que decidem, tem que decidir, vamos esperar uma votação. E aí, para completar o circo, uma reunião dia 27. Não dá pra acreditar. Legal que tem uma democracia aí, que escolha a maré, beleza. Mas uma democracia daqui a 15 dias? Eu não entendo. Inclusive, daqui a 15 dias, o clube que é a favor da paralisação vai chegar e vai falar, não, já mudei de ideia, tá agora tudo melhor mesmo, vamos continuar. Mas aí, online, uma reunião, qual é a dificuldade? Trabalharem. Todo mundo sabe que eu não minto. O Vasco apresentou o maior patrocínio da história do Vasco. Os caras ficaram 4 meses, sem botar um patrocinador, por quê? Tinha Betano, que deu 80 e blau por coisa e queria dar 22 pro Vasco. Pixbet. Deu 80 e blau, né, pro Flamengo, queria dar 22 pro Vasco. Quando você aceita o rebaixamento moral, acaba tudo. Porque o Vasco é, sim, do tamanho do Flamengo. Talvez hoje, o Vasco não esteja disputando a Libertadores e o Vasco não esteja disputando a Sul-Americana. Isso aí, é claro que, tende a pesar. Mas o Vasco estando em igualdade de disputa de Libertadores, o Vasco é do tamanho do Flamengo. Quem fala o contrário é essa mídia aí que entra com tudo, principalmente na semana de Vasco e Flamengo, pra tumultuar a porra toda. Eu não posso ver vascaíno fazer isso. Mas vamos lá. O Vasco, eu falei pra você antes, o Vasco botou o maior patrocínio da história de camisa. 115 milhões por 18 meses. 70 milhões ano. 76, alguma coisa. Dá isso. É o quarto. 18 meses, Então vamos lá. É o quarto não, é o terceiro, porque... É porque a Crefisa tem a fã junto lá. A Crefisa tem 2 patrocinadores, então é o terceiro, mas é o terceiro sem estar disputando Libertadores e sem estar... Pra você ver a grandeza do Vasco. E aí veio um inglês falando em português. Você estava lá convidado, eu não fui, mas você estava lá. Meu irmão,
o inglês falando português. Isso aí, pra mim, foi, assim, algo sensacional. Porra, eu me senti, assim, emocionado ali vendo aquilo. No dia seguinte, a gente viu o Edmundo no canal dele vociferando contra o patrocínio do Vasco. Pô, o pessoal tava reclamando, pô, não tem nem patrocínio de camisa. Aí arruma o maior da história sem estar disputando Libertadores. Os caras reclamando. E aí é que vem, e eu vou falar depois tudo. Aí é que vem a cereja do bolo dessa resenha. Você acompanhou. Suspeitaram que o Júlio Brandt estaria participando de uma farsa para esse dinheiro ser um dinheiro ilegal, entrando... Você escutou essas resenhas? Não me aprofundei não, mas eu ouvi. Dieguinho, a gente tem que ser culhão hoje. Não, mas eu não... Mas rolou essa resenha. Não, porque eu quero ver, inclusive o Edmundo, pô. Quer que puxe aqui? Puxa aqui, tu bota aí. Porra, quero ver de onde que vem esse dinheiro, porra. Que não sei o quê. Inclusive, porra, as bets vão acabar. Porra, ele é patrocinado por uma bet. Porra, sacanagem, meu irmão. Sacanagem. O que acontece hoje no Vasco... Irmão, deixa eu continuar. O que acontece hoje no Vasco é único na história. O cara é diretoria, o cara vai contra ele mesmo. Mas tá tudo certo, tá tudo certo. Eles querem pegar a parada, mas não desapegam de jeito nenhum. Mas legalmente tem que desapegar, mas vamos lá. Aí, você tem o maior que tá vindo aí. O maior patrocínio da história de material esportivo que tá vindo aí. Vai segurando. Ou seja, camisa. O maior patrocínio de material esportivo que tá vindo aí. Isso tudo te falando pra gente chegar no Felipe Coutinho. Irmão, aí você tem a cidade do Vasco. Só um contraponto aqui. Essa questão do novo patrocinador de uniforme é pra esse ano ainda ou pro ano que vem? Pra esse ano. Pra esse ano ainda? Esse ano. Tá. Pra esse ano. Aí você tem o maior licenciamento da história, não do Vasco só, não, do futebol brasileiro. O maior licenciamento da história. Tu vê os números, tu fica louco. Isso vai ser agora, tá? Teve esse negócio lá no Sul, a Lagueto é do Sul e tal, mas vai ser agora. Irmão. Isso que você tá falando é a Lagueto? É. O negócio o maior licenciamento da história. Então, tu teve o maior patrocinador, o maior fornecedor de material esportivo da história e o maior licenciamento da história de um clube de futebol brasileiro. E isso, o Vasco, sem estar disputando Libertadores, sem estar... Profissionalismo. Peraí, profissionalismo. Tá falando cidade do Vasco? Cidade do Vasco, que eu ofereci pra todo mundo vir aqui as 3, 4 vezes, eu falei disso, e todo mundo, ninguém cagou e andou. Aí agora que vai sair aquele negócio, sabe o que vai sair por aí? Ah, isso é um comédia mesmo. Por que não botou pra associativa essa porra? Porque tu conhece o Vasco. Mas você vai ser minha testemunha com todos os teus programas aí que eu falei da cidade do Vasco aqui. Aí vamos lá. Por que eu falei isso tudo? Porque o pessoal pensa que eu não cobro os caras. O pessoal pensa que eu não cobro os caras. Só que tu me conhece. Quando o Vasco perde, meu irmão, eu fico louco. Eu fico louco. Quando acontece alguma coisa com o Vasco, eu fico louco. Igualzinho a todo torcedor. Só que eu tenho uma responsabilidade comigo. Que uma porrada aí não tem. Mas eu tenho. Eu sei que eu não posso falar mal de um jogador, porque, é um ativo do clube. Entendeu? Eu sei que eu não posso. Então, eu tenho a minha responsabilidade. Irmão, mas eu cobro dos caras. Irmão, não adianta tu ter, porque esse pessoal escreve pra mim, mas eu falo pra eles. Não adianta tu ter maior patrocínio da história. Não adianta tu ter maior material esportivo da história. Não adianta tu ter maior licenciamento da história. Aporte de milhões. Tem que contratar para resolver. Para resolver no Vasco hoje,
não pode ser menos que aeroporto. Traz 3, não traz 10, mas 3 que tu pare o aeroporto. Você tá me entendendo? Porque a gente tem a molecada da base aí que tem que aproveitar. A gente tem aí Sforza, a gente tem João Vitor, a gente tem Hades, a gente tem Verrete, tem Paê, a gente tem Piton, a gente tem Léo Jardim, tem o outro lá que tá lá, o Kelly. Tem jogador pra cacete. O Michael na zaga que tá jogando pra cacete. Tu tem jogador do Vasco em todas as posições. Precisa dos caras pra decidir. O próprio David, eu já vou cantar aqui a pedra. O David vai decidir a nossa vaga contra o Fortaleza. Me cobra. Tá gravado, me cobra. Fala, torcedor. A mídia vascaína surtou com a superioridade do Flamengo. A grande verdade é que o Mengão hoje está disparado acima do Vasco. Além do Flamengo jogar campeonatos mais importantes, como uma Libertadores, por exemplo, ele está sempre bem cotado e sendo favorito para disputar os títulos. Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Libertadores, tudo que disputa. Então não tem como você comparar o Vasco da Gama, que está sempre brigando para cair na Série B, com o Mengão. E o patrocinador está mais que certo. 80 milhões justo para o Flamengo, um time que está sempre na ponta, baita audiência, e 22 milhões para o Vasco, que joga muita Série B, sempre está disputando para não cair e não tem a audiência que o Flamengo dá. Se coloque em um lugar de um patrocinador, você investiria a mesma coisa num time desse? Claro que não. Agora, falando de reforço, o Pedro vai ser um baita reforço para esse jogo contra o Bolívar, porque a princípio a gente não estava contando com ele, né? Que tinha se machucado aí no joelho e tinha saído da partida precocemente, mas parece que está tudo bem, a gente vai contar com o centroavante. Ficaria difícil se nós tivéssemos que contar apenas com Gabigol e Carlinhos. Gabigol sem ritmo de jogo, sinceramente, hoje ele está um cone dentro de campo. Ele não consegue somar muito, ele precisa evoluir bastante, melhorar o seu desempenho em campo, fazer trabalhos físicos para voltar a ter o mesmo nível dos jogadores ali em campo. E o Carlinhos não tem o mesmo peso, então já é uma desvantagem estar jogando com o Carlinhos em campo. Quero deixar aqui os créditos para o Futebolaço Podcast e para o SBT Esporte Rio. O link deles vai estar aqui na descrição. Se você quiser conferir os vídeos na íntegra, é só você clicar aí no link e será direcionado para o canal deles. Se curtiu esse conteúdo, deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.